Olá, olá, boa noite para todas, para todos. Sejam todas e todos bem-vindos à TV História em Casa. Está começando agora o História Provoca de número 16 com Gabriel Chagas. A gente está ouvindo aqui pelo telefone. Criação coletiva, de autoria controversa, a composição ganha a assinatura de Ernesto dos Santos, mais conhecido como Donga, e do jornalista Mauro de Almeida. Essa canção é de 1916, primeiro samba registrado no Brasil. E o Gabriel Lima Barreto e os Avessos da Primeira República. Estou cortado. Calma. Olá, Gabriel. Boa noite. Olá, boa noite. Já entrei de maneira muito vanguardista, com metade do meu rosto cortado. Deixa eu consertar aqui o meu suporte. Tá, excelente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com todos? Tudo bem? Tudo ótimo. Assim que eu conseguir um ângulo melhor, vai ficar melhor ainda, mas já podemos ir começando. Então vamos fazer assim. Eu vou fazer uma leitura e faço a sua apresentação, enquanto você ajusta a luz, a câmera e os microfones do lado daí. Vamos lá. Rio de Janeiro, capital do Brasil, década de 1880. Este foi o cenário do início da trajetória de Afonso Henriques de Lima Barreto. Um recorte espaço-temporal de grandes mudanças e contradições sociais. Lutas pelo fim da escravidão e expectativas de mudança de regime político estavam entre as principais inquietações daquela sociedade. Para a família dos Barreto, em particular, também representou um momento decisivo. Nessa família iniciada pelo encontro de dois descendentes de escravos que haviam superado algumas barreiras sociais, o jovem Lima compartilhou experiências que muito marcaram sua futura produção literária. Os caminhos percorridos por João Henriques de Lima Barreto e Amália Augusta Pereira de Carvalho sinalizam dificuldades de uma família negra num Brasil ainda escravocrata e as poucas brechas que poderiam encontrar para alcançar uma certa ascensão social. João Henriques era filho de uma escravizada, chamada Carlota Maria dos Anjos, e de um português que trabalhava no ramo de madeiras no Rio de Janeiro. Esse comerciante não reconheceu a paternidade, justificando que aquela relação fora algo ocasional. Schwartz afirma que essa postura foi um padrão criado nos tempos em que se implementou o modelo de colonização escravocrata. Já para a gente iniciar, esse texto se chama Lima Barreto e a cultura histórica, diálogos e disputa em torno da memória nacional. É escrito por Carlos Alberto Machado Noronha. Essa tese é apresentada ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título em doutor de História, e pode ser encontrada, lida e baixada aí na internet. Agora sim, com câmera ajustada, luz, microfone, tudo direitinho, esse cara que aparece aí na parte de baixo da sua tela se chama Gabriel Chagas. Ele é graduado em Letras, português/inglês, pela UFRJ, mestre em Literatura Comparada pela mesma instituição e doutorando em Literatura Comparada pela mesma instituição, UFRJ. Ele atua como professor de língua portuguesa e literaturas e também como tradutor. Como publicações, ele tem Eu Também Sou América, na revista Garrafa, da UFRJ, de 2020, e ele está falando da cidade do Rio de Janeiro, da onde o Lima Barreto é, e também do estado do Rio de Janeiro. Senhor Gabriel, é um prazer recebê-lo aqui, uma honra imensa o tema que você trouxe para a gente conversar aqui hoje. Seja muito bem-vindo à TV História em Casa. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui com vocês na História em Casa.
é uma página que eu particularmente gosto bastante de acompanhar e muito me agrada desde já em poder fazer uma interface com a história. Embora eu não seja historiador, né, como você disse agora, minha área de origem é a área das letras, mas a história é uma área que sempre muito me interessa. Eu quase fiz vestibular para história, inclusive, quando eu era mais jovem, mas a área muito me interessa. Inclusive, meu mestrado foi um mestrado multidisciplinar, dialogando com a história. A minha bibliografia, em alguns momentos, era até bem mais historiografia do que crítica literária. E agora, no doutorado, eu tenho feito uma pesquisa também multidisciplinar, caminhando pela antropologia, literatura sempre, né, que é meu foco, mas usando a antropologia muito como ferramenta, e a história acaba sendo incontornável. Inclusive, esse fragmento que você leu da tese é uma tese na área de história partindo do Lima Barreto. O Lima Barreto ele gira muito essa engrenagem, né? O Lima gira muito essa engrenagem entre as diversas ciências humanas, e eu fico muito feliz, de verdade, muito grato de estar aqui para a nossa conversa sobre esse autor tão importante da minha cidade amada do meu coração, meu conterrâneo, Lima Barreto, que nasceu aqui no Rio de Janeiro, como o meu sotaque já denuncia, né? Rio de Janeiro, só o jeito de eu falar o nome da minha cidade já aponta. Bom, posso falar do Lima? Como é que fico à vontade? Você vai perguntar alguma coisa? Vamos lá. É assim, você vai... O pessoal que estiver participando aí tem um ponto de interrogação, manda alguma questão aí, alguma provocação. Aí quando você parar para tomar uma aguinha, eu pego uns pontos que você colocou aí, faço alguns comentários e devolvo talvez com uma pergunta. Então segue daí. Ótimo. Então, Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto. Vou começar falando um pouquinho sobre o Lima. Ele que é um escritor que, enfim, nós ouvimos falar desde a época da escola, mas que muitas vezes fica secundarizado, fica jogado de lado nos estudos acadêmicos de várias naturezas. Então é bacana nós trazermos o Lima aqui. Então, primeiramente, quem foi Lima Barreto? Lima Barreto é esse sujeito que nasce em 1881, portanto, nasce ainda no segundo reinado brasileiro. O nascimento dele já é permeado de simbologias absolutamente necessárias para analisar esse autor, porque ele nasce no dia 13 de maio de 1881. 13 de maio, que sabemos é o dia de assinatura da Lei Áurea, em 1888. Né? Então, a Lei Áurea que haveria de ser assinada no dia 13 de maio de 88 foi assinada no aniversário de 7 anos do pequeno Lima Barreto. Né? O pequeno, aliás, Afonso Henriques, né? Lima Barreto ele se tornou quando foi escritor. Afonso Henriques de Lima Barreto, com 7 aninhos de idade, ele vê a Lei Áurea sendo assinada. Então, o Lima nasce no Rio de Janeiro, como você bem disse, cidade que seria grande palco da obra dele. Nasce de uma família neto de escravizados, como você também bem disse aí no fragmento da tese. E é interessante porque o Lima nasce em um contexto escravocrata, né, 7 anos antes da abolição. Ele próprio nunca foi escravizado, mas ele é negro e nasce no contexto de escravizados, de uma família que, como você comentou, havia sido escravizada. E o que tudo aponta é que, assim como milhões e milhões de indivíduos no Brasil, Lima Barreto tem em sua genealogia a mescla, aí, no contato entre um senhor de escravizados e a sua escravizada. Né? E, tipo, se você for subindo na árvore genealógica, isso é que nos aponta. Rapidamente comentar um pouquinho sobre ele. Ele é um autor que está em alta, eu diria, no melhor sentido da palavra, não de modinha, mas está em alta, sobretudo por conta da professora Lilia Moritz Schwartz. Temos aqui que dar os créditos. Lilia Moritz Schwartz, professora da USP, historiadora e antropóloga, que se dedica há muitos anos à obra do Lima Barreto. E a Lilia lançou a segunda biografia em 2017, Lima Barreto Triste e Visionário, ano no qual Lima Barreto foi homenageado na FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty. E o Lima, neste ano especificamente, aqui no Rio de Janeiro, está mais em alta ainda, porque entre jovens principalmente, porque o Lima Barreto foi, para minha alegria, o autor escolhido pelo vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, a UERJ. Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma é o livro do vestibular. Então, o Lima Barreto está realmente com a bola toda nesse nosso momento. Bom, só para a gente começar a conversa, o Lima é esse sujeito que nasce no dia 13 de maio, como eu falei, de 81. A vida dele é atravessada por uma série de agruras e avessos, porque com 5 anos de idade a mãe morre de tuberculose, a Amália Augusta morre de tuberculose. O Lima Barreto se torna, portanto, né, órfão, com 5 aninhos. O pai e os irmãos têm que se desdobrar,
sem a mãe por perto. Em 1889, com a proclamação da República, mais um grande problema. O pai de Lima Barreto era tipógrafo do Império, vem a República, ele perde trabalho porque não tem mais o Império para o qual ele trabalhava. Então, ele se torna um desempregado da República, como escreve a Lília também na biografia. Lima Barreto, então, muito jovem, veio o pai desempregado, órfão de um lado, o pai desempregado do outro. O pai consegue um trabalho na colônia de alienados, na Ilha do Governador aqui do Rio de Janeiro também. E o pai vai para lá, para essa colônia, né, de alienados, enquanto o pequeno Lima Barreto faz seus estudos. Tudo bem? É uma vida muito conturbada, porque quando o Lima Barreto tem ainda mais ou menos 21 anos, portanto muito novinho, ele com seus 20, 21 anos, o pai de Lima Barreto, por grande ironia do destino, ele próprio entra num quadro psiquiátrico, né, de o que se chamava no começo do século XX de neurastenia. Neurastenia é um termo guarda-chuva, um termo geral que era usado para as questões psiquiátricas da época. O pai de Lima surta e o Lima Barreto, com 21 anos de idade, se vê na obrigação, olha o peso, se vê na obrigação de sustentar o pai, que não podia mais trabalhar, sustentar a madrasta, que a mãe tinha falecido, e os irmãos menores. Então, com 21 anos, ele vira rimo de família. E esse momento que ele vira rimo de família é interessante, porque ele vai trabalhar, e esse trabalho do Lima Barreto já demonstra uma ambiguidade, de uma vida atravessada por ambiguidades. A vida de Lima Barreto é completamente ambígua. E por que eu digo isso? Porque o Lima Barreto detestava, por exemplo, a guerra, né? Ele atacava a guerra, ele dizia que a guerra era um absurdo e tudo mais, ele era um cara muito antibélico nesse sentido, e também não gostava nem um pouco da vida de funcionário público. E o que ele vira? Ele vira funcionário público no Ministério da Guerra. Então, assim, a vida de Lima Barreto tem umas coisas muito ambíguas. Ele vira funcionário público para tentar sustentar a família, e nesse momento ele já almejava ser escritor. E aí, debruçando um pouco mais especificamente sobre a obra de Lima, a obra de Lima Barreto tem estado mais atual do que nunca, porque a obra de Lima dialoga com muitos pontos da nossa pauta contemporânea, ou seja, muitos pontos que hoje são fundamentais para a discussão contemporânea. Então, o que eu estou dizendo sobre isso? O Lima Barreto ele tem um grau de modernidade absurdo, não à toa eu me interesso tanto por esse autor. Lima Barreto, por exemplo, escreve seu primeiro romance, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que tem um debate seríssimo, seríssimo sobre racismo estrutural. Em uma época em que o termo nem existia, o termo racismo estrutural nem existia. O livro é do comecinho do século XX. E Lima Barreto escreve um romance que é basicamente todo sobre racismo estrutural, e uma época em que ninguém nem mencionava racismo. Essa expressão sequer existia, uma época em que a escravidão tinha acabado de acontecer. Deixa eu só mostrar aqui a biografia que eu falei, né? Da Lília, Triste Visionário. Tá? Já que você fez uma pausa para mostrar o livro da Lília, eu vou trazer a Lília para cá, porque veio uma pergunta aqui a respeito da Lília, né? Aí você trouxe o livro dela, lançado em 2018, esse? 2017. 2017. E tem uma conversa com ela no canal do Gabriel. Quem puder, vai lá no canal do Gabriel, no IGTV tem um diálogo com a Lília a respeito do Lima Barreto, que vale muito a pena assistir também, tá? Então aqui o Albuquerque Jefferson pergunta: qual a contribuição da obra da Lília? E concorda com a expressão brasileiro do século? Bacana. Se eu concordo com a expressão brasileiro do século para me referir ao Lima, acho que é isso, né? Acredito que sim. Acredito que é isso. Olha, a contribuição da professora Lia Moritz Schwartz é gigantesca. Ela tem uma carreira aí de décadas e décadas em torno dessas questões. Eu diria que em relação ao Lima Barreto, especificamente, a contribuição dela com a biografia do Lima é inestimável, né? É absurda, porque a gente tem uma biografia fundamental, sempre importante lembrar, a biografia da Lília não é a primeira. A gente tem a biografia do Chico Barbosa, Francisco de Assis Barbosa, que é dos anos 50. Então, a Lília Schwartz, a professora Lília Schwartz, ela não inventou a ideia de fazer uma biografia do Lima. No entanto, ela faz uma coisa que é fundamental. A Lília conseguiu, em sua biografia, atualizar o Lima Barreto para o nosso tempo. Então, a biografia dos anos 50 abriu, né, ressuscitou o Lima nos anos 50, e a Lília Schwartz conseguiu, no século XXI,
reconstruiu Lima Barreto, é isso que ela faz, tá? Junto com a professora Beatriz Rezende, que é a maior especialista que nós temos na obra do Lima. A biografia da Lília Schwartz é fundamental porque ela reconstruiu um Lima contemporâneo. Porque se você pega a biografia, você vê que a preocupação da biografia é atualizar esse Lima Barreto com o olhar que nós temos hoje. Então, por exemplo, a discussão racial é muito mais presente nessa biografia do que era feita até então. A discussão da República dialoga de maneira absolutamente contundente com o cenário contemporâneo. Então, acho que a contribuição da Lília em relação ao Lima é essa, é trazer o Lima para nós, né? Todo autor é fruto da leitura que nós damos a ele. O Shakespeare que a gente lê hoje não é o Shakespeare da época do Shakespeare, né? A gente pode pegar a mesma peça e vai lendo ao longo dos séculos e isso vai se modificando. Eu estou aqui falando para historiadores, estou no canal de historiadores, então eu acho que nem exige muita explicação para definir essa questão. O Shakespeare que era lido no século XVIII não é o Shakespeare que era lido no século XIX, que não é o Shakespeare que é lido no século XXI, tá? O Lima Barreto, que foi lido na primeira biografia, uma biografia fundamental, diga-se de passagem, era outro. E é ótimo, isso é assim mesmo. Daqui a 50 anos vão fazer outra biografia do Lima e vai ser outro Lima Barreto. Porque, como diz o italiano Italo Calvino, o escritor italiano Italo Calvino, um clássico é uma obra que nunca deixa de dizer aquilo que tem para dizer. Lima Barreto nunca deixou de dizer o que tem para dizer. Então a Lília conseguiu reatualizar, retransmitir esse novo Lima Barreto, o que é fundamental. Em relação à produção científica como um todo, aí nem se fala, né? Espetáculo das Raças, sobre o autoritarismo brasileiro, Brasil, uma biografia, nem preto nem branco, muito pelo contrário, que é ótimo também, só o nome já é ótimo. A biografia do Pedro II, né? Nas Barbas do Imperador. Não à toa ela ganhou vários prêmios, prêmio Jabuti, do melhor livro do ano, com a biografia do Lima. Então, assim, a contribuição da Lília em relação ao Lima é essa, atualizá-lo. E em relação às ciências humanas brasileiras, uma contribuição inestimável no que se refere ao estudo do século XIX para o XX e ao estudo das questões raciais, sobretudo do Império para a República, né? Bom, vamos lá. Boa colocação, Gabriel. Gostei da questão do clássico, principalmente, né, e das leituras. Você vai seguir, e aí dentro da sua fala, se fosse possível você colocar, dentro da leitura do Lima Barreto, é possível observar os seus momentos de vida? Existe um momento do Lima menos maduro, mais maduro, que vai acompanhando esse processo histórico da sua vida, né? Por onde ele vai passando, como você diz aí, o processo da mãe, depois o processo do pai, que aí o pai vai entrar no quadro psiquiátrico, que mais tarde ele também vai entrar, né? Aí o pai vai, vamos colocar dessa forma, ficar como inválido para a função que exercia, né? E vai ficar ali desempregado e ele exercer essa função na família. Na leitura dele também, dentro da sua passagem, da sua fala, a gente consegue identificar essas passagens do que vai acontecendo no período histórico? É muito interessante essa sua pergunta, porque o Lima é um autor que viveu muito pouco, né? O Lima começa, de fato, a produzir na virada do 19 para o 20, ainda muito novinho, né, com 20 e poucos anos, só que o Lima morreu com 41 anos. Então, assim, ele é um autor que viveu muito pouco. Se você pega um autor como Machado de Assis, que viveu muito mais, um autor como José Saramago, em Portugal, que viveu muito mais, a própria Clarice Lispector, que nem viveu tanto assim, mas teve uma produção maior também. Se você pega autores que viveram mais, você consegue ver uma nuance ao longo do tempo, obviamente, por uma questão de passagem do tempo. O Lima escreveu o primeiro romance em 1909, né, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, e faleceu em 1922, quando sai o último livro, Clara dos Anjos. Então ele tem um intervalo de pouco mais de 10 anos, né? Então, assim, em relação a essas nuances que o tempo deu à obra, do que você falou do amadurecimento, eu acho que não dá para a gente ver com tanta nitidez pelo motivo óbvio de que ele viveu muito pouco, né? Ele morreu muito jovem e viveu muito pouco. No entanto, essas facetas que o Lima Barreto fez, e a gente pode observar, isso com certeza nós conseguimos ver. O Lima tinha um projeto literário, tá? Isso sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer que o Lima Barreto ele construiu uma obra de corpos interrompidos, até porque o próprio Lima Barreto teve uma vida interrompida não só literalmente ter morrido cedo, mas interrompida pela segregação racial, interrompida pelo alcoolismo, foi uma questão seríssima,
interrompida pela neurastenia, pelos transtornos psiquiátricos, uma vida interrompida por vários motivos. E a própria obra de Lima Barreto é também uma obra interrompida, porque a gente tem um projeto muito orquestrado, muito delineado, que não se concluiu. Essa é a grande realidade. O projeto de Lima Barreto é um projeto incompleto. E talvez essa suspensão, essa incompletude seja o grande barato, né? Porque a gente tem uma obra que, nossa, não é nem um texto que deveria ter sido, que poderia ter sido. Não à toa, olha que interessante. Seu primeiro biógrafo, Francisco de Assis Barbosa, escolhe uma epígrafe para começar a biografia, que na minha opinião é brilhante, é uma escolha genial. O Francisco de Assis Barbosa ele foi lá no Manuel Bandeira, né, o poeta modernista Manuel Bandeira, e ele pega um fragmento, pega um verso do poema Pneumotórax, do Manuel Bandeira. E aí, nesse poema, tem um pedaço em que um verso que o Manuel Bandeira diz: a vida inteira que poderia ter sido e não foi. E o Francisco de Assis Barbosa, de maneira muito perspicaz, pega esse verso e transforma em epígrafe, porque esse verso é exatamente a definição do Lima Barreto. Uma vida inteira que poderia ter sido, mas não foi. Se você pega o diário de Lima Barreto, ele tem 2 diários, né? O diário íntimo e o diário do hospício. Se você pega o diário íntimo de Lima Barreto, você vê isso muito claramente. As obras que ele havia pensado em fazer e não fez, as obras que ele havia pensado em continuar e não continuou, né? Então, se a gente para pensar, por exemplo, aí vai aqui uma provocação. Se a gente para pensar, por exemplo, que as grandes obras de Machado de Assis, todas as grandes obras, todas, sem nenhuma exceção, as grandes obras de Machado de Assis, todas foram feitas numa maturidade depois dos 40 anos, né? Horas Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacob, Memorial de Aires, todas essas grandes obras foram feitas depois dos 40 anos, e Lima Barreto morreu com 41, a gente fica pensando o que Lima Barreto não teria sido se tivesse tido um pouco mais de tempo, né? Eu acho que se Lima Barreto tivesse tido um pouco mais de tempo, ele seria ainda mais monumental do que já foi. Tá? Mas, enfim, a questão não é lamentar que ele morreu jovem, a questão é que as facetas de Lima Barreto, te respondendo, são muito claras, tá? São muito claras. A gente tem, por exemplo, em 1909, o primeiro romance, que é um ataque aos jornalistas, né? Ele fala do racismo estrutural, mas faz uma crítica profunda à estrutura do jornalismo da época, o que é genial, porque ele próprio era jornalista na Primeira República, então ele já compra várias brigas no seu primeiro romance. Depois nós temos um pouco adiante, em 1911, sai o folhetim do seu mais famoso romance, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que o Lima Barreto é tão ousado que o vilão do romance se chama Floriano Peixoto. Ele nem disfarça, né? Ele nem disfarça. Em 1911, Floriano não governava mais, mas era uma coisa muito recente, né? Ele bota Floriano e existe uma relação muito grande com o Floriano na questão da revolta da Armada, que é um período muito importante para o pai dele, né? Nesse período que o pai dele, que trabalhava na colônia de alienados, é nesse período que esse ambiente está em risco, né, de não existir mais, de não ter suporte dentro do governo do Floriano Peixoto. Aí ele coloca o personagem sensacional com o nome, né? Direta maior que essa, talvez não possa existir. E essa é a grande questão, né? O Lima Barreto, por muito tempo, foi interpretado como um escritor que não fazia uma literatura de qualidade, porque não tinha um cuidado, digamos assim. Porque ele foi acusado de fazer algo muito autobiográfico, que falava dos próprios dramas, das próprias dores, e foi acusado de não ter certa sutileza. Mas o grande barato é que não é para ser sutil mesmo. Ninguém disse que é para ser sutil. O Lima Barreto enfiou o pé na porta mesmo, e era essa a ideia, né? Ele consegue destruir completamente a sutileza. E ele próprio dizia, ele diz numa crônica, a minha vida há de ser um eterno protesto, eu nunca me canso de protestar. Então é para protestar, para fazer barulho mesmo, né? A ideia do Lima Barreto não é ser sutil como foi Machado de Assis, era causar, né? E ele conseguiu, isso ele conseguiu. Vamos lá, segue daí então. Ó, chegou uma pergunta aqui, já que você fez mais uma pausa. Xguel Anjos, X. Como o ir e vir de trem do centro da cidade do Rio de Janeiro ao bairro de Todos os Santos, onde ele morava, foi importante para a composição de seus personagens? Maravilhoso. Eu ia comentar sobre isso mais à frente, mas ótimo, já chegamos a esse ponto. Então vamos aqui voltar. Eu sou um obsessivo por linhas do tempo. Já que eu estou aqui em meio a historiadores, eu acho que eu vou ser entendido. Acho que eu vou ser aceito como linha do tempo.
O Lima, então, lança em 1909 Escrivãos e Eis Caminha. Em 1911 sai o folhetim do Policarpo Quaresma. Em 1915 o Policarpo Quaresma vira um romance, né, organizado. No mesmo ano sai o Númia Ninfa, que é um ataque maravilhoso aos políticos. E depois vem os últimos dois romances. Em 1919, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Em 1922, Clara dos Anjos. Por que eu fiz esse panorama? Porque essa temática do subúrbio é outro ponto incontornável no Lima Barreto, e aí eu vou responder a pergunta. O Lima nasceu em Laranjeiras, como eu falei, ele viveu em outros pontos, e ele vai para o subúrbio, onde ele passa grande parte da vida, e onde ele morreu, inclusive. E ele viveu numa rua chamada Major Mascarenhas, que a galera do Rio de Janeiro, principalmente o pessoal da Zona Norte do Rio de Janeiro, deve ter ouvido falar. E mesmo se o pessoal da Zona Norte não conhece essa rua, que existe até hoje, deve conhecer um ponto que é perto da rua, que é o Norte Shopping. Aqui no Rio de Janeiro tem o Norte Shopping, que é um grande shopping do Rio de Janeiro, e o Lima Barreto morou, obviamente não existia o Norte Shopping, mas morou perto da região, na rua Major Mascarenhas. O Lima morou nessa rua, e essa questão do trânsito é muito interessante, tá? E é muito importante na obra de Lima Barreto. Por quê? Porque ele trabalhava no centro da cidade, tá? E vivia no subúrbio. Então, essa relação de trânsito, essa relação de movimento que o Lima fazia o tempo inteiro, foi basilar em sua obra. Porque ele tinha o tempo inteiro, ele fazia esse movimento, né, de ir e vir o tempo todo, como perguntaram aí. E por que isso é interessante? Isso é interessante porque esse deslocamento literal de Lima Barreto transformou-se em laboratório de sua obra. Porque ele ia ao centro, frequentava os cafés do centro, o Esplendor dos Amanuenses, né, que era o grupo lá do qual ele pertencia. Lembrando, Lima Barreto estudou na Politécnica, ele começa a fazer engenharia, embora não tenha se formado. E ele vai ali no centro da cidade, frequenta os cafés e bebe muito, né? Ele era alcoólatra, bebe muito, e volta para o subúrbio. Esse movimento é algo muito simbólico. Por quê? E aí vem a grande sacada. Porque Lima Barreto alargou, né? Ele expandiu as linhas da literatura brasileira e da literatura carioca e da literatura brasileira. Por quê? Porque Lima Barreto fez uma coisa absolutamente revolucionária. Lima Barreto transforma em assunto algo que jamais tinha sido assunto. Então, o que ele fez tão revolucionário assim? Ele pega o subúrbio, que é o não lugar por excelência, o espaço que não era matéria literária, né? Um espaço que não era assunto da literatura, e transforma em assunto, né? Isso é uma grande sacada. Lima Barreto ele faz uma verdadeira geografia do subúrbio, ele mapeia esse subúrbio de maneira absolutamente detalhista, no olhar que ele tem das ruas e dos detalhes do subúrbio, em um tempo que isso não era feito. Então, esse movimento do ir e vir é uma das bases da literatura lima-barretiana, porque ele constrói essa geografia. Eu comentei sobre Clara dos Anjos, que é um livro que eu particularmente gosto demais, e Clara dos Anjos é um livro que ele ficou a vida inteira escrevendo. Ele começa a escrever em 1902. Olha que coisa interessante. Freud explica. Momento psicanálise aqui da nossa conversa literatura e história, momento psicanálise. Olha como Freud explica. O Lima, ele começa a escrever em 1902, Clara dos Anjos. Beleza. E aí ele lança Recordação de Escrivãos e Eis Caminha, Policarpo Quaresma, Númia Ninfa, Morte... Ele lança todos os livros dele. Ele vai internado 2 vezes, né? Ele foi internado 2 vezes. E quando ele sai da segunda internação, olha que coisa interessante, quando Lima Barreto sai da segunda internação, ele já havia começado a escrever no hospício um livro que ele chamou de Cemitério dos Vivos. Tá? Eu estou usando o termo hospício, que era o termo da época, tá? Hoje a gente não usaria mais esse termo. Mas ele escreve Diário do Hospício, que é relatando a vida dele, e o Cemitério dos Vivos. Então, Lima Barreto ele tinha um 6º livro, né? Ele lançou 5 romances. Ele tinha um 6º livro, que era o Cemitério dos Vivos, que ficou incompleto. E sabe o que é muito interessante? Porque ele saiu da segunda internação, ele já havia começado a escrever o livro na internação. O que seria intuitivo? Acabar de escrever o livro. Não. Lima Barreto deixa o Cemitério dos Vivos parado e incompleto. Nós não temos esse livro completo, nós temos publicado um pedaço. Ele pega o Clara dos Anjos de 20 anos antes, termina e morre logo depois. Então isso é uma coisa muito interessante para se pensar, né? O Lima Barreto faz questão de terminar a Clara dos Anjos como se ele tivesse já prevendo, em certa medida, que a morte se aproximava, né? Lima Barreto morreu no dia 1º de novembro de 1922 e seu pai
morreu, João Henriques, né? Seu pai morreu dia 2 de novembro de 1922. Então, o pai do Lima Barreto morreu mais ou menos 36 horas depois dele, um depois do outro, e deixa sua irmã Evangelina Barreto, que foi uma grande, importante, uma grande relevância para, inclusive, a biografia, né? O Chico Barbosa entrevistou a Evangelina para fazer a biografia. Tem detalhes da vida do Lima que a gente jamais saberia se não fosse a irmã que ficou para contar a história. Então, eu estou contando essa historinha aqui do subúrbio e tudo mais, porque o Lima Barreto ele persegue o tema do subúrbio a vida inteira, escreve Clara dos Anjos, que é um livro completamente revolucionário, posso comentar com calma daqui a pouco, e morre logo em seguida. Então, a importância do ir e vir é alargar essas fronteiras para transformar em tema algo que jamais havia sido tema, que é o não lugar por excelência, que é o subúrbio. Maravilhoso. Chegaram aqui algumas perguntas e comentários. Camarada Ramita, já estou vendo que saio daqui para ler Lima Barreto. Que exposição maravilhosa, parabéns, História em Casa, e ao Gabriel, gratidão. M. Heinke, Chagas, a não entrada do Lima Barreto na ABL tinha um caráter elitista no sentido de não aceitar um escritor com o seu perfil racial e origem social? Pergunta do meu conterrâneo, M. Hink, professor Montgomery, meu conterrâneo aqui do Rio de Janeiro, professor, uma referência absoluta no ensino de História aqui no Rio de Janeiro. Fico muito honrado com essa pergunta e participação dele aqui. Essa questão da ABL é muito interessante, porque o Lima Barreto, olha como ele é engraçado, esse garoto. O Lima Barreto é uma figura, porque ele ficou a vida inteira criticando a ABL, a vida inteira. Dizia que a ABL era uma coisa empolada, que os acadêmicos, e ele realmente era muito anti-acadêmico, ele era completamente às avessas, né? E o Lima, ele tentou entrar 3 vezes na ABL, que ele criticou a vida inteira. Ele não entrou na primeira, entrou na segunda, e na terceira ele tirou a solicitação. E aí, existe uma questão elitista? Evidentemente. Existe uma questão racial? Evidentemente, né? Mas existe uma questão ainda mais contundente associada ao elitismo e ao racismo nessa pergunta, que é o quê? Você pode pensar assim, o fundador da ABL, maior escritor da história do português brasileiro, Machado de Assis, era negro. Como é que tinha esse caráter, né, elitista e racista? De fato, Machado foi negro, embora muita gente não saiba disso até hoje. Machado de Assis é um escritor negro. E ele fundou a ABL no final do século XIX. Só que o Machado, sabemos, né, um escritor que, por forças de várias naturezas, foi de maneira muito compulsória embranquecido, né? A obra de Machado de Assis não bate na questão racial de maneira contundente. É equivocado dizer que o Machado ignorou a questão racial. Isso não é verdade. O Machado se envolve com a questão, inclusive, abolicionista. Tá? Vale lembrar isso. Mas o Machado não tinha a polêmica que o Lima Barreto tinha. Sem sombra de dúvida. Não à toa, Sérgio Buarque de Holanda, décadas depois, nos anos 50, Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que Machado de Assis aristocratizou-se por esforço próprio e Lima Barreto nunca conseguiu fazer isso. Uma frase muito problemática para a gente parar para pensar, né? Porque o Sérgio Buarque de Holanda vai basicamente dizer: o Machado é um grande escritor porque conseguiu se aristocratizar. Lima Barreto nunca conseguiu, coitado, ele é menor, ele não é importante. Ele fala abertamente: Lima Barreto não conseguiu se desprender das agruras e das questões raciais, ele não conseguiu sair dessa questão, como se um grande escritor não pudesse discutir questões raciais. Então, é uma questão interessante para a gente pensar, e no que se refere à ABL, aí jogo aqui outra provocação, é algo que não está só na Primeira República, não, tá? A grande escritora Conceição Evaristo, que é uma escritora contemporânea, a gente tem o mesmo cenário, uma escritora que se envolve com questões raciais de maneira muito contundente e que demorou décadas para ter o reconhecimento que tem hoje, né? E, na minha opinião, deveria ter muito mais reconhecimento. Então, existe sim uma questão elitista, existe sim uma questão racial, sem sombra de dúvida, e gostaria de frisar um ponto fundamental nessa discussão. Quando a gente fala de cor, nós não estamos aqui num encontro de biólogos, né? Estamos aqui num encontro das humanidades. Do ponto de vista biológico, né, a humanidade já comprovou há várias e várias décadas que não há nenhum tipo de diferença genética biológica entre indivíduos brancos, negros, enfim, quaisquer etnias e tudo mais. Quando a gente fala de discussão racial, a palavra raça, aí sempre tem alguém que diz: não, mas é uma raça só. Tudo bem, concordo com você. Biologicamente é uma raça só. Quando se discute raça, a gente está falando de raça social, tá? Que é o que a USP tem estudos muito relevantes sobre isso, muito importantes sobre isso, que é o chamado marcador social da diferença. É disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de questão racial, todo mundo sabe que a raça humana é uma só, óbvio, toda a gente sabe disso.
Quando a gente fala de Black Lives Matter, né, as vidas negras importam, a gente sabe que todas as vidas importam. O problema é que as vidas negras têm importado menos nos últimos 5 séculos, por isso que a gente fala disso. Então, quando a gente diz da questão racial, é o marcador social da diferença. Então, não é muito, isso eu quero frisar aqui, não é muito a ver com, literalmente com a melanina. É a ver com esse marcador social. Tanto que Machado era negro e foi embranquecido e passou por embranquecido e dá tudo certo. Né? Então, assim, foi, aliás, não está tudo certo, mas na época dele ficou tudo aristocratizadamente branco. Então, a questão é, frisando isso aqui, em resumo, em síntese, a cor de pele nada tem a ver com a sua relevância biológica, que obviamente não tem nenhuma diferença biológica. Cor de pele é um marcador social da diferença. A prova disso está no nosso Lima Barreto, porque Lima Barreto é internado pela primeira vez e na sua ficha de internação vem escrito branco. Inacreditável. A foto claramente negro e embaixo branco. Por quê? Porque ele foi internado como jornalista, como escritor. Ele já tinha publicado 2 livros, ele já era importante. Nunca que ele podia ser considerado negro. Na segunda internação, o que acontece com o Lima Barreto? Ele, apesar desse prestígio que ele tinha, exatamente, apesar do prestígio que ele tinha, poucos anos depois ele é internado andando na rua, enfim, bêbado, delirante. Então ele foi internado pela polícia. Então ele já entra como pardo. Então olha que coisa simbólica. Um homem que era notoriamente negro, ele mesmo dizia que tinha pele azeitonada, né? Um homem que era notoriamente negro, ele é internado como branco, pouco tempo depois ele não é mais branco, virou pardo. Porque a cor é um marcador social da diferença que é instável. A nossa sociedade marca de maneira instável certos aspectos. A cor é uma delas. Então, marcadores sociais da diferença, e tem farta bibliografia sobre isso, é um ponto fundamental para responder essa questão da ABR. Tudo bem? Vou parar de falar. Rafael, esse tema que você trouxe é extremamente importante para a gente discutir dentro da história, porque a gente sempre traz que a história ela é construída e a partir de quem escreve, e ao ler você tem que entender quem escreveu, né? Quem é que está narrando a história, da onde que parte, né? O que viveu e o que tem de ferramenta para conseguir colocar no seu texto, né? E construir a sua narrativa. Então, muito interessante observar que na primeira, internado como jornalista, é branco, e na segunda, pego na rua, é pardo. Né? Então, a leitura da situação que vai determinar a causa. Eu tenho algumas perguntas aqui, nós temos 23 minutos, isso está tudo maravilhoso. Aí eu não sei se eu leio as perguntas ou se você está deixando de dizer muitas das coisas que você anotou aí. E aí, eu jogo para você essa questão. Olha, de maneira muito pouco glamurosa, né? Porque eu não estou aqui numa pretensão acadêmica de terno, né? Porque estou falando de Lima Barreto. Se estivesse falando de Dante Alighieri, de Shakespeare, uma coisa distante, europeia, aí eu vinha de terno. Mas estamos falando de Lima, meu conterrâneo carioca. Inclusive, nem um copo eu peguei uma garrafa inteira para você ver a coisa mais barretiana possível. Então, assim, não se preocupe com essa coisa protocolar. Tem muita coisa para falar, porque o Lima é muito vasto. Mas eu gostaria de ter esse diálogo com a galera, porque eu acho que esse contexto de live é bacana a gente criar o diálogo. Só vou falar um comentário rápido. Você comentou sobre a história. A história é uma construção, tá? Eu vou aqui ousar falar de história no meio de historiadores. Espero não passar vergonha. Mas a história é uma construção discursiva. E brincadeiras à parte, eu não sou historiador, como eu acabei de dizer, eu fiz mestrado interdisciplinar com a história e faço doutorado com antropologia, mas eu não tenho formação de historiador, então respeito demais essa formação, inclusive, acho vasta e fantástica. Porém, a minha área de formação faz com que eu me interesse muito por narrativas. E a narrativa histórica é também uma narrativa, na verdade, o jeito que a gente conta é uma narrativa. E isso é fundamental para entendermos algumas coisas. Quando Walter Benjamin, um filósofo alemão da escola de Frankfurt, vai falar da história dos vencidos, quando a teórica Gayatri Spivak, uma indiana fantástica, contemporânea, quando Spivak lança um livro, Pode o Subalterno Falar? E anos depois ela lança um livro chamado Quem Canta o Estado-Nação? É disso que estamos falando, né? Quais são as vozes que contam a narrativa? Quando Francis Fanon, grande Francis Fanon, teórico da descolonização, quando Francis Fanon lança um livro chamado Os Condenados da Terra, né? Quem são esses condenados da terra? Quem condena e quem é condenado? Quais bocas podem falar? Quais vozes podem falar? Quem ouve e quem fala?
essa construção narrativa é a construção histórica por excelência, né? A história não é dada, a história é um terreno de disputa sempre. E essa narrativa de disputa nos exige consciência crítica do contemporâneo. Porque quando a gente fala de Egito Antigo, pode parecer a coisa mais distante e abstrata possível. Não é. O Egito Antigo que eu te falo revela muito mais sobre esse sujeito carioca do século XXI do que sobre o Egito Antigo, né? Então, acho que a grande questão da narrativa histórica é essa. O sujeito que fala revela mais sobre esse momento histórico do que sobre o momento do qual ele está falando. Então, quando a gente, por exemplo, hoje vê estudos da Grécia, quando a gente, por exemplo, vê estudos do Egito Antigo, como eu falei, vê estudos do Japão no século XIII, revela muito sobre as nossas questões. Quando a gente vê, por exemplo, um estudo sobre um samurai negro no século XVI, que a princípio não tem nada a ver com o Brasil no século XXI, mas quais são as lentes que nos fazem hoje nos debruçar sobre um samurai negro no século XVI, que era uma coisa que durante séculos nunca foi mencionada, né? E que hoje nós temos estudos sobre essa narrativa. Então, a narrativa histórica revela muito mais sobre nós, o que nos exige consciência do momento do qual fazemos parte. Agora eu vou ficar quietinho com a minha garrafa aqui e vou deixar as perguntas. Por favor, as perguntas. Hoje cabe até uma gravata desarrumada com essa água na garrafa. Lima Barreto. É água, hein? Pelo amor de Deus. Que Lima Barreto bebia cachaça o tempo inteiro, mas juro que é água. Pelo amor de Deus. Ó, a gravata, inclusive o próprio Lima, ó, na capa, essa gravata desarrumada. Vamos lá. Diga lá. A respeito das narrativas, eu sempre gosto de trazer aqui para o nosso território. Nós temos povos indígenas aqui que está passando há 520 anos por situações extremamente complicadas e hoje estão conseguindo ter voz, né? Então, hoje estão conseguindo ser os próprios antropólogos, biólogos e fazer os seus estudos e falar por si só, né? Então, já faço um convite para todo mundo que está aí. Toda segunda-feira a gente tem aqui um quadro chamado Povos Originários, ouvindo a sabedoria indígena. Então, toda segunda-feira nós temos um indígena na parte de baixo da tela, trazendo seus estudos, a sua história, a sua vivência, né? Então, por eles. Isso é importante. Vamos lá para a leitura do que colocaram aqui. Meu Deus, isso está maravilhoso. Estou vendo o coração subindo, estou vendo a galera escrevendo. Vamos lá. Henrique Abreu. Como seria possível traçar uma relação entre a política desenhada por Lima em Numa e Ninfa com uma milícia e o governo atual? Aí Nossa, é provocação. Não, maravilhoso. Isso aí dá uma tese, isso aí daria um curso de 6 meses, né? Vou ter que responder em 3 minutos, mas eu vou tentar. Só para contextualizar, Numa e a Ninfa é um romance de Lima Barreto, que é menos famoso, embora muito interessante. Primeiro ele lança o conto, Numa e a Ninfa, depois faz o romance. A história do conto é genial, e eu acho até o conto até melhor do que o romance, que o conto é sintético, mas enfim. Essa narrativa conta a história do Numa, que é um político, e da Ninfa, que é sua esposa. E o Numa, ele não tem a eloquência que um político deveria ter. Então ele passa muita vergonha, ele quer se dar bem como político e não consegue. Só que a esposa dele faz discursos geniais, faz discursos brilhantes. E ele pega os discursos que a esposa faz e lê, e é sempre aclamado. Não vou dar o spoiler, porque eu quero que vocês leiam o livro, mas no final tem uma coisa muito boa aí, ao longo desse enredo, sobre essa história. Como eu disse, é um conto que vira um romance, tá? E aí, fazendo um traço com isso que o Henrique comentou, achei muito pertinente esse comentário, muito interessante. Eu acho que a questão que Lima Barreto nos traz, e que nesse sentido é muito contemporânea, tem a ver com, eu diria, com a hipocrisia. Acho que é a chave aí que nos une. Porque se a gente pensa na política brasileira, talvez dos últimos 500 anos, né? Mas a política brasileira recente, com certeza, ela é muito atravessada por esse discurso. Esse discurso, né, esse discurso abertamente hipócrita, né? Então, numa era como a nossa científica, o discurso anticientífico, numa era como a nossa dos direitos civis, um discurso contra os direitos civis, numa era como a nossa das liberdades individuais, um discurso contra a liberdade individual. Então, é isso que ele comentou sobre as milícias, que tem a ver com a questão do poder paralelo e tudo mais. Me parece que o ponto central que responde ao que ele disse e responde à questão do Lima Barreto é essa. O Lima nos mostra, em 1915, portanto, há 105 anos, ele nos mostra um ataque feroz à classe política em sua hipocrisia, porque é o cara que se dá bem sem fazer absolutamente nada, copiando os discursos que a esposa fazia.
Eu acho que isso nos mostra muito sobre, ele falou da milícia, e eu diria até mais, nos mostra muito sobre discursos vazios em geral. Os discursos que são reproduzidos sem o menor tipo de reflexão crítica, os discursos que são reproduzidos muitas vezes em palanques que, no fundo, não têm embasamento nenhum. Então, eu acho que o esvaziamento discursivo é a grande chave de leitura do Numininfa e é a grande chave que tem a ver com a política atual. Lembro também, só para acabar a resposta, que o Lima tem um conto, um dos grandes contos da literatura brasileira, esse vale a pena, pequenininho, rapidinho você lê, 5, 6 páginas, chamado O Homem que Sabia Javanês. Gente, O Homem que Sabia Javanês é uma obra-prima do conto brasileiro. É a história... Olha que coisa fantástica, coisa atual. O conto tem mais de 100 anos. É a história de um cara que precisa de dinheiro, precisa se dar bem e não sabe o que vai fazer da vida. E aí ele vê um anúncio de professor de javanês. Aí ele fala, pô, javanês? Ninguém fala javanês. Eu vou fingir que eu falo javanês, invento qualquer coisa e vou levando. E ele aprende 3, 4 palavras de javanês e ele vai fingindo e vai levando, e vai levando, e vai levando aquilo de maneira extremamente cara de pau. E ele consegue conquistar várias coisas com uma língua que ele não fala. E é genial esse conto, porque ele vai conquistando, ele vai alçando voos com uma língua que ele não falava. Então, O Homem que Sabia Javanês é maravilhoso porque reflete essa hipocrisia do discurso vazio. E eu acho que o Leão Barreto foi de uma pertinência, uma inteligência sim, absurda, escrevendo esse conto há mais de 100 anos. Vamos lá, falando de Numa e Ninfa, o nome Ninfa também é muito sugestivo, até mesmo por causa da história, que dá vontade de dar um spoiler, mas dá uma lida lá, o que acontece quando o Gabriel fala que é ela que escreve os discursos, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Rauita Garcia, eu estou impressionada com a fala, meu Deus, em poucas palavras diz muito. Aí, Gabriel, essa daí é para você, parabéns. E de fato está maravilhoso. Olha aí, boa noite, eu queria saber em que sentido Lima Barreto rompeu com o nacionalismo ufanista de Heitor Sessi. Maravilhosa, as perguntas estão boas, nossa, as perguntas estão sofisticadas, gostei muito. O que significa ufanismo, né, para início de conversa? Nacionalismo ufanista é essa ideia de exaltar o país, né, de maneira cega. O Brasil é perfeito, o Brasil é incrível, o Brasil é maravilhoso e, enfim, o Brasil não tem defeitos. O Lima, ele nasce no final do 19, no segundo reinado. Lembrem que o segundo reinado é muito marcado por um projeto, que é o projeto do romantismo, né? O que é o projeto do romantismo? O romantismo é um projeto do segundo reinado, né, sobretudo do segundo reinado, que era esse projeto de idealizar a nação. Aí você comentou da questão indígena, é interessante pensar que até hoje, infelizmente, quando se pensa em índio, o pessoal fala de Iracema. Gente, Iracema é importantíssimo para a história da literatura brasileira. Óbvio, Iracema, Guarani, todos os livros do Alencar. Só que aquilo é um índio completamente abstrato, né? É um índio que, na verdade, é extremamente problemático em vários pontos, né? O sacrifício de Iracema e tudo mais, enfim. É uma questão que não vou falar agora, mas que é muito problemático. Inclusive, a professora Lilia Schwartz, no livro Sobre o Autoritarismo Brasileiro, fala de Iracema e reflete sobre isso. Enfim. Mas, então, o ufanismo é a ideia do Brasil ser perfeito. O Lima rompe com essa tradição porque ele vem, no começo do século XX, com uma tendência de desconstruir a tradição do romantismo, que é a tendência justamente de trazer um olhar crítico para essa nação. Então ele vai bater de frente em tudo, né? Ele vai bater de frente nos políticos, nos jornalistas, ele compra briga com todo mundo, você pode imaginar. Ele compra briga com a classe política e jornalista, ele compra briga com pensadores, compra briga com a ABL, como eu comentei, até com o Nietzsche, filósofo alemão Nietzsche, até do Nietzsche Leão Barreto bateu. Ele não chegou a comprar uma briga que o Nietzsche já tinha morrido, mas ele até do Nietzsche ele critica, ele ataca. Então, Leão Barreto, ele metralha críticas, ele critica o futebol, ele detestava o futebol, que ele considerava uma coisa estrangeira, que não era brasileira de verdade, de fato era na época, né? Era uma importação inglesa. Ele faz a liga contra o futebol. Então, o Leão Barreto ele tem uma crítica muito feroz a muitas coisas. No ponto de vista do nacionalismo, ele rompe com a tradição do ufanismo, porque ele vai trazer um olhar crítico, cujo exemplo mais notório é o Policarpo Quaresma, né? Policarpo Quaresma, como eu já disse, é esse sujeito que acredita que o Brasil é perfeito, que quer que o brasileiro fale tupi-guarani, porque o tupi é a língua brasileira de verdade, e é tido como surtado, né? Tido como alguém fora de suas faculdades mentais, e o nome do livro já aponta, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, Lima desconstrói o ufanismo a partir de um olhar crítico sobre o que é ser brasileiro, e principalmente sobre a República, né?
Lima Barreto bate na República se ele critica a República de maneira magistral. Ele morre em 22, então ele, por exemplo, não viu Vargas, ele não viu, enfim, as ditaduras que viriam depois, né? Mas ele morre em 22 e critica o seu momento, que é a Primeira República, que é o título dessa live, né? Os avessos da Primeira República. Tá certo. Ah, tá maravilhoso isso aqui. Galera participando assim, que é interessante. Vamos lá. Por que Lima Barreto não foi um autor festejado na Semana de Arte Moderna de 22? Perguntou Guela Angel. Ele não só não foi festejado, não ser festejado, né, seria o de menos. Ele não só foi festejado, como ele foi atacado. Ele, meu Deus do céu, ele comprou briga com todo mundo. Eu falei de 22 que ele morreu, né? O Lima morreu dia 1º de novembro de 22. A semana, na verdade, durou 3 dias, né? Segunda, quarta e sexta. A semana foi em fevereiro de 22. Primeiro tem a questão geográfica. O Lima estava no Rio e a semana foi em São Paulo, no Museu de São Paulo. Tem a questão geográfica. E segundo, ele não foi festejado porque o Lima Barreto ele tinha um olhar muito crítico ao próprio modernismo brasileiro. E isso rendeu a Lima Barreto uma herança extremamente complexa, coitado. Isso foi muito duro com a lembrança de Lima Barreto. Por quê? O Lima ataca o modernismo paulista, resumindo aqui rapidinho. Modernismo paulista, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né? Os símbolos todos, né? Nas artes plásticas, Tarsila do Amaral, que foi casada com Oswald, enfim. Esses símbolos do modernismo paulista, o Lima compra uma briga boa. Ele tem um texto chamado O Futurismo, que é justamente comprando a briga. E ele diz que aquilo ali era uma coisa de europeu, que era uma imitação da Europa, que aquilo ali não era legal. Ele vai dizer que a Klaxon é a revista no modernismo paulista, né? Ele vai dizer que a Klaxon tem... Olha a coisa maravilhosa, ele fala que tem nome de buzina, que lembra buzina de carro, que é uma coisa estranha. Ele detona o modernismo paulista e ele chama de os meninos, esses meninos paulistas, garotos paulistas, ele usa uma expressão assim super desmerecendo. E o preço vem, né? A vida cobra. A vida cobra e a coisa não fica boa para o Lima Barreto, não. Porque ele faz uma crítica muito dura e quando devolvem essa crítica, a coisa fica ruim para o Lima. Tanto que ele morre pouco depois, ele morre no mesmo ano da semana, em 1922, e um dos fatores pelos quais o Lima Barreto foi completamente esquecido nos anos 20 e nos anos 30 foi justamente essa briga que ele comprou, porque a literatura brasileira se encaminha para o modernismo. Lima Barreto vai ser jogado para fora desse modernismo, e aí entra o rótulo que até hoje ele recebe, que é o pré-modernista. Não chega a ser modernista, né? Então, assim, é como se falassem, abaixa a bola que você não é modernista, é um pré, você é simplesmente um pré. Então, jogaram esse pré-modernista, que, na verdade, quando eu dou aula sobre isso atualmente, eu comento, pré-modernismo é um termo utilizado até por bancas de concursos, até por, enfim, por vários lugares oficiais, mas é um termo para a gente refletir, né? Porque o que é pré alguma coisa? Ninguém pode dizer, não, eu sou pré-modernista, porque daqui a 20 anos vai começar modernista, então vamos ser pré. Então, essa coisa do pré é muito mais um rótulo pejorativo. O Lima Barreto foi jogado para essa categoria de pré, junto com o Euclides da Cunha, junto com o Monteiro Lobato, junto com outros autores. Mas no caso específico do Lima, a briga que ele compra com o futurismo, com o modernismo é muito séria. Sobretudo porque o modernismo se baseava nas vanguardas europeias, né? Tarsila, Oswald, todos eles tinham a base europeia gigantesca. E o Lima tinha um olhar assim muito receoso com essa coisa do estrangeiro. Ele tinha uma preocupação muito grande com a invasão estrangeira no Brasil. E se nós pensarmos nas vanguardas, né? Principalmente, são várias vanguardas, mas principalmente cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo, 5 grandes vanguardas da primeira metade do século, o Lima Barreto ele tem um olhar muito crítico. E essas vanguardas influenciam muito o modernismo paulista. Então, quando ele faz a crônica O Futurismo, descendo o sarrafo, criticando pra caramba, ele comprou uma briga que vai custar muito caro. Por isso, portanto, que ele não só não foi celebrado, não só não fez parte, como foi, sim, excluído. Sabe essa coisa do cancelamento que está na moda? Lima Barreto foi cancelado em 1922. Pela segunda vez na sua fala, né? Na fala que você colocou de Sérgio Buarque, ele não virou aristocracia e agora ele não virou modernista. Não conseguiu atingir esses 2 pontos aí, né? Daí vem a minha tese dos corpos interrompidos. Lima Barreto foi interrompido a vida inteira, até hoje é interrompido. Tá certo. Aqui, ó. Vamos ver. Tem um busto de Machado de Assis na Espanha e outro em Portugal. No caso do Lima, falta reconhecimento? Sim,
Sim, com certeza. Machado de Assis é muito celebrado. Você não tem ideia de como ele é celebrado. Só pra você ter uma noção, certa vez eu fui chamado para dar um curso de literatura brasileira na França, um curso de curta duração. Ninguém sabia quem era Lima Barreto, né? Lima Barreto ninguém tinha a menor ideia. O Machado não só era muito conhecido e celebrado entre os professores franceses, como ele é meio que um símbolo do Brasil. Você fala assim, literatura brasileira, Machado de Assis. Ele virou assim um equivalente da cultura brasileira. Então você vai ver qualquer estudo de literatura brasileira, na Grécia, no Japão, qualquer lugar, vai passar pelo Machado. Só para vocês terem uma ideia, Memórias Póstumas de Brás Cubas teve uma reedição nos Estados Unidos, na sua tradução da Editora de Nova York, em inglês, e foi esgotado assim, acho que em 3 dias ou 2 dias, uma coisa assim absurda, esgotou muito rápido. Então o Machado é realmente um monumento, e ninguém vai dizer que não é, pelo amor de Deus. Machado de Assis é um monumento, assim, um orgulho inestimável para toda a língua portuguesa e para a nossa cultura brasileira, também preto, também periférico, também carioca, vale lembrar. Até mais periférico que o Lima, vai ser assunto para outra conversa. Enfim, a questão é que ele nasce numa situação ainda mais pobre que o Lima. Mas a questão é, o Lima falta reconhecimento, e o reconhecimento tem muito a ver com isso. É tudo muito polêmico, é tudo muito tenso. Só para vocês terem uma ideia. Machado é polêmico? Claro que é polêmico, do seu modo ele é. Capitu traiu ou não traiu, na verdade? As Memórias Póstumas de Brás Cubas, do morto que volta para contar a história, mas é uma polêmica em torno dessa cultura e dos hábitos burgueses, o que de maneira alguma é um problema, né? Machado é gigantesco, genial. Machado é nosso Dostoiévski, é nosso Shakespeare, é nosso tudo que você quiser. Machado é Machado e ninguém mexe nele. Só que o Lima, ele é polêmico de uma maneira muito mais violenta e muito mais forte. Lima Barreto, por exemplo, nas Recordações, só um pequeno exemplo. Recordações do escrivão Isaías Caminha, tem uma cena em que Isaías Caminha é erroneamente lá acusado por um policial numa delegacia. E aí diz o narrador no final do capítulo: a polícia no Brasil é isso, só serve para perpetuar injustiças. 1909. A polícia no Brasil é isso. Então, eu pensei que essa frase era de hoje. Então, você entende por que falta reconhecimento? A quem interessa uma frase como essa sendo dita? A polícia no Brasil é isso, só serve para perpetuar injustiça. Há 101 anos, 111 anos, o Lima escreve essa frase. A quem interessa? Quem, como diria Spivak, que eu já citei aqui, pode o subalterno falar? Né? Isso é uma coisa interessante de se pensar. Por isso tudo que o Lima é tão tenso até hoje, né? Porque o Lima está disputando certas narrativas que até hoje estão em disputa. Vamos lá. Ó, a gente tem aproximadamente 2 minutos e meio. Quando faltar 30 segundos, eu levanto o dedinho aqui e você encerra. E aí é tudo seu. Há alguma diferença estética entre o Lima e os romances da primeira fase modernista, para ele não ser considerado modernista? Interessante. Sim, porque se a gente pega, por exemplo, Macunaíma, talvez seja o exemplo que a galera mais conhece, de 1928, o Macunaíma tem uma ousadia da linguagem muito mais intensa, né? O Macunaíma, enfim, desconstrói a linguagem, quebra tudo, é muito mais vanguarda nesse sentido. O Lima está ainda apegado a uma tradição realista, né? No sentido assim, as cenas não têm aquela desconstrução estética que o modernismo vai propor. Aquela coisa da vanguarda, de quebrar uma cena, de botar a palavra no meio. O Macunaíma começa num ponto e vai para outro, você não entende o que está acontecendo, você não entende nada. O modernismo tem uma tendência de desconstruir a narrativa muito mais profunda do que o Lima fazia. Eu diria que o Lima é moderno pra caramba no sentido do tema que ele traz. Violência contra a mulher e feminicídio, numa época que ninguém falava disso. Racismo estrutural, numa época que ninguém falava disso. Injustiça policial, numa época que ninguém falava disso. Eu podia aqui ficar listando a noite inteira. Ele é moderno em seus temas. Mas, literariamente falando, a estética, a linguagem barretiana não tem essa ousadia que você vai ver, por exemplo, no Oswald de Andrade ou no Mário, que literalmente quebra a linguagem toda e reinventa. Então, tem essa questão também importante. Caraca, que live! Parabéns, Thiago, História em Casa e Gabriel. Olá. Meu querido, eu acho que aqui, para a gente não fazer correndo esse último minuto final, cabe eu te agradecer. Gratidão mesmo. Foi uma aula. Gratidão a todos que participaram, que foi riquíssimas perguntas, riquíssima participação de todo mundo, né? Então, Gabriel, gratidão por estar aqui conosco, por compartilhar o seu conhecimento e tudo que você traz. 1 hora foi voando, então, portanto, significa que foi maravilhoso para a gente. Gratidão mesmo. Imagina, quanto tempo eu tenho? 30 segundos? 20 segundos.
30 segundos. Ó, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Thiago, pelo convite. Fico muito honrado. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho do Lima para você, esse autor que eu gosto tanto. Vamos lembrar do Lima, vamos ler o Lima e gostaria de encerrar com uma frase barretiana de uma crônica, quando ele diz: a República do Brasil é uma vasta comilança, né? Então vamos repensar sobre a nossa República, repensar sobre